Oi, pessoal. Meu nome é Duda, eu sou do time de Customer Success da Pipefy e eu queria começar o nosso webinar e agradecendo primeiro o Alessandro Pacheco, que é o nosso convidado, por ele ter topado vir conversar com a gente um pouco sobre processos e também agradecer todo mundo que está aqui. Eu espero que todo mundo consiga aproveitar bastante tudo que ele tem aí para compartilhar com a gente sobre processos. Queria, na verdade, saber um pouquinho quem que é cliente do Pipefy, quem não é. Quem puder escrever aí no chat pra gente saber também e ter aí uma ideia dos nossos participantes. Só para falar aí sobre as perguntas, então a gente vai responder as perguntas no final, e daí as perguntas que não der para responder hoje, a gente vai mandar por e-mail para vocês. Para começar o nosso webinar, eu já vou começar com uma coisa bem geral mesmo, pensando aí o que é um processo. Então, eu queria saber do Alessandro, porque a gente sabe que pessoas, na verdade, palavras elas são muito plurais, né? Então, muitas vezes a gente usa a palavra processo de uma maneira muito corriqueira. Então, processos são ações que são separadas em fases muito bem definidas e que têm um objetivo final. E eu queria saber de você se é isso mesmo, o que são processos, e se você tem mais coisa aí para contar para a gente. Olá, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Alessandro Pacheco, trabalho há algum tempo já na melhoria de processos, tenho uma carreira aí voltada para a área da qualidade. Eu precisei entender um pouco mais sobre processo. Foi por isso que eu acabei buscando informação para poder trabalhar dentro das áreas onde eu trabalhei, dentro principalmente da indústria, e depois, com a minha própria consultoria, entender o funcionamento e principalmente a metodologia que a gente precisaria usar para melhorar processos, e de um tempo para cá, né, a tecnologia envolvida. Hoje, praticamente sem a integração de pessoas, processos e tecnologia, né, sem esse tripé, fica muito complicado a gente melhorar alguma coisa dentro da organização, né, algum processo dentro da organização. Então, essa é uma rápida introdução. Obrigado, boa tarde para vocês, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado ao Pipefy pelo convite. É uma grande oportunidade aqui de poder ajudar, contribuir, passando para vocês um pouco do que eu uso, tá, do meu método. Basicamente, a gente vai trabalhar nessa apresentação algumas fases como eu trabalho a melhoria de processo. Então, eu estou abrindo a minha metodologia para vocês, como vocês podem fazer de uma forma mais simples, melhorar as atividades, a gestão das atividades do dia a dia de vocês, tá? Independente do processo que for. Então, Duda, essa pergunta que você fez é isso mesmo, né? Exatamente. O que é um processo? Vamos tentar iniciar, então, pela pergunta que a Duda fez. Existem várias definições, né? Hoje, se você dá um Google aí, você vai buscar várias definições sobre o que é um processo. Eu procuro usar a definição do CBOC. Quem não conhece o CBOC, é como se fosse a bíblia das boas práticas de gestão por processos no mundo inteiro. Então, eu uso como conceito a definição do CBOC, que processo é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para executar um ou mais resultados. Existem outras definições, mas é essa definição que eu, principalmente porque hoje atividades dos processos podem ser executadas por máquinas também. Ok? Então vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho para introduzir aqui a questão, vamos falar um pouquinho da evolução da gestão. Eu coloquei essa figura para poder exemplificar a evolução da gestão bem. Se a gente for falar mais antigamente, depois da Segunda Guerra, né, Taylor praticamente começou uma revolução no que a gente chama de administração científica, trabalhando os conceitos de produtividade. Então, a busca por melhoria de processos, ela é muito antiga, muito antes, inclusive, da Revolução Industrial, né? Existiam estudos de Leonardo da Vinci avaliando tempo em atividades manuais daquela época. Então, mas voltando aqui para a Segunda Guerra, Taylor foi um pioneiro nessa questão, e voltando mais próximo aí da gente, a qualidade começou a ser uma preocupação também com Deming, lá no meio do século XX. A gestão da qualidade, né, se a gente for observar, nos anos 80 e nos anos 90, começou a ser uma preocupação das empresas, principalmente no Brasil.
né? Nessa década aí dos anos 80, dos anos 90, a preocupação era, vamos melhorar o produto através da melhoria do processo industrial. E aí as certificações começaram a aparecer, principalmente relacionado a ISOs, né? Então a gente tem a ISO 9000, que é conhecida mundialmente, nascida na época onde essa preocupação com a melhoria do processo era mais com foco no produto em si, né? No final da década de 90, começo da década dos anos 2000, né, a gente começou a perceber um movimento relacionado à melhoria dos processos por meio de projetos, né? Tanto é que foi um boom no Brasil, né, estou dizendo no Brasil, um boom de MBAs voltados à gestão de projetos, e também não foi muito diferente nos Estados Unidos, né? Chega lá, logo chega aqui também, somente agora com a comunicação eficiente do jeito que é. Então, nesse período, a gestão por projetos foi uma tentativa, e é muito importante entender que a gestão de projetos é importante para a melhoria, assim, do dia a dia das nossas atividades. Primeiro, a qualidade, depois a preocupação de melhorar isso de alguma forma. E aí, próximo aí de 2010, né, no final da década de 2000, iniciando a década aí de 2010, a gente começou a perceber um movimento de melhoria relacionado à gestão por processo. Eu atribuo muito isso também à maturidade, né? Então, hoje é muito mais fácil você chegar numa empresa e falar sobre gestão de projetos, todo mundo entende, né? A grande maioria, pelo menos, entende o que é a gestão de projetos. Mas a gestão de projetos não é tão sozinha, não vai dar, a qualidade e a gestão de projetos sozinha não vão dar conta das melhorias. Então, a gente precisa descer, como a gente descesse um nível, né? Como a gente começasse, então, a prestar atenção nos processos dos projetos, né, e como que a gente vai trabalhar os processos. Foi aí que nasceu, então, uma organização mundial chamada ABNT, nos Estados Unidos, uma associação de boas práticas de gestão de processos. Em 2008, se não me engano, está equivocado aqui no ano, mas assim, próximo de 10, nasceu essa associação do mundo, onde as pessoas começaram, então, a se preocupar mais com os processos. Então, hoje a gente vivendo apesar, né, de a gente já ter alguns anos lá falando de processos, ainda a maturidade não é muito grande, né? A gente está iniciando ainda uma maturidade relacionada à gestão do processo, mas tende, né, com a tecnologia, a gente chegar num momento, que eu acredito a partir de 2020, do que a gente chama de gestão por atividade dos processos. Já existe, né? O Pipefy é um exemplo disso, né? A gente começa a automatizar os processos através da gestão das atividades, não só mais dos processos. Aí você pode perguntar, pô, mas então por que 10 anos atrás, não vou nem colocar 10, né, mas 5 anos atrás, a gente até conseguia desenhar, que a gente chama de mapear, né, já vai falar nisso, modelar, descobrir, modelar e analisar os processos, mas a gente entregava uma pilha de documentos para o diretor, né, a gente está lá tentando melhorar os nossos processos, a gente faz tudo que precisa ser feito em relação à modelagem, em relação ao mapeamento, que é o conjunto da descobrimento, modelagem, documentação e análise, e entrega uma pilha de documentos para o diretor e diz para ele, olha, a gente estudou o processo, a gente aplicou a metodologia e está aqui, ó, o processo modelado, desenhado, inclusive, com as melhorias futuras, olha que bonito que ele ficou. Tá, mas e a implantação dele? Então, essa era grande, eu acredito que é o cerne da diferenciação daqui para frente, que é exatamente o uso da tecnologia que vai facilitar a implantação de tudo que a gente começou lá atrás, com fluxogramas, né, com modelagens verticais, chamada de fluxograma, e que depois a gente transformou em notações, né, cada um na sua área, a tecnologia usando muito notações específicas da área para poder entender o processo, poder desenvolver um software, e o pessoal de negócio perdido, sem saber, né, como enxergar, né, como ter uma visão de um processo, e aí veio o BPMN como uma linguagem também para o pessoal de negócio, para facilitar isso e tudo mais. Bom, então, é o contexto desse slide para poder para o próximo slide. Vamos lá. Então, vamos lá. O que é gestão? É importante dizer o que é o BPMN, que é o Business Process Management, né? O que é gestão para o processo de negócio. Essa é a definição
também do CBOC, gerenciamento de processo de negócio é uma disciplina gerencial, ou seja, não é uma metodologia, não é uma ferramenta, é uma disciplina, é como se fosse marketing, como se fosse uma disciplina, né, que integra estratégias do meio do foco em processo ponta a ponta, ou seja, né, considerando a cadeia de valor, desde a entrada da indústria. Né? Vamos imaginar uma cadeia de valor da indústria, o processo primário da indústria, desde a entrada da compra e da entrada da matéria-prima até a saída do produto final, inclusive agora o pós-venda. Né? Então, o processo BPM considera o processo de ponta a ponta. Engloba estratégias e objetivos, não é só operação, né? Então é importante dizer isso, a gente tem que ver se está alinhado com o nosso plano. Eu cansei de ver melhorias em processos, quando a gente levava para o presidente, o presidente fala, mas para que vocês estão trabalhando nesse processo se a gente não tem nem interesse mais em fazer isso? Então, cuidado com as iniciativas de melhoria de processo, se elas não estiverem alinhadas com a estratégia da empresa, pode ser um tiro no pé. Então, BPM é isso, né? Não, BPM é gente, BPM é cultura, BPM é mais do que somente uma disciplina, ou é mais do que somente uma metodologia, não é uma metodologia, né? Com o objetivo principal de transformar e estabelecer a governança por processo. Eu queria saber, assim, por que usar processos? Então, você falou ali de projetos, que daí começaram, aqui no Brasil, começaram a usar gestão de projetos, e tem muito MBA, tem muita coisa. Então, por que usar os processos? Ótimo. Então, vamos lá. Por que usar os processos? Exatamente porque o processo a natureza do processo é horizontal. Né? Então, por que eu gosto tanto de processo? Porque processo é vida. Assim como o projeto também é vida. Né? Já ouviram a expressão projeto de vida. Né? Qual é o seu projeto de vida? Então, antes de eu responder isso, eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês pensarem. Não precisa responder, mas pensar. Qual é a diferença principal de um projeto de processo? Primeiro ponto é esse. Lá, mais para frente, se vocês quiserem responder, eu vou responder também. Mas qual é a diferença principal de um projeto e de um processo? Isso é importante. Como eu tinha dito, projeto de vida, né? A gente usa essa expressão para definir o quê? O que a gente vai fazer da nossa vida? Né? Afinal de contas, a gente tem um tempo limitado. E projetos têm tempo limitado. Agora, processo, não. Né? O processo ele é cíclico. Dando um exemplo básico de um processo durante o nosso dia. Então, a gente acorda, escova o dente, toma um banho, toma um café, pega o carro, vai ao trabalho, realiza o trabalho, volta para casa, basicamente, né? Com a família e vai dormir. Então, eu citei aqui 10 atividades de um processo diário. E vão existir diferenciações, mas o macro é esse. Então, dentro do meu projeto de vida, eu tenho um processo que é um conjunto de atividades. Tudo bem por aqui? Então, isso é importante, é o básico do que é um processo. Agora, quando a gente traz para o negócio, por exemplo, quando a gente tem uma visão horizontal, ou seja, uma visão de processo, a gente começa a ter uma visão sistêmica e a gente começa, então, a abrir a nossa mente para ter uma visão holística do negócio. Então, voltando para o negócio, o processo te ajuda a ter uma visão do todo. Então, eu acho que essa é um dos grandes ganhos da gente trabalhar com o processo. A estratégia alinhada à operação. Quando você tem a visão do todo, você consegue, então, estabelecer suas metas e alinhar com as suas ações lá no dia a dia. Poxa, isso aí foi uma cruzada durante muito tempo. As pessoas buscam isso dentro das empresas. As empresas buscam alinhar a estratégia com a operação. Talvez agora a gente esteja chegando na oportunidade de realmente fazer isso acontecer. Visto que a gente começa a ter tecnologia que nos ajuda a fazer isso. Porque uma coisa é estabelecer meta. Outra coisa é você controlar essas metas na operação. Então, o alinhamento disso é fundamental, o alinhamento da estratégia com a operação do negócio. Então, na estratégia, você tem que, por exemplo, você está operando num ambiente macroeconômico, você tem que entender desse ambiente, tem que definir sua cadeia de valor, você tem que definir seu organograma, seu orçamento, seus objetivos, suas metas, seus projetos. Então, a estratégia é isso. Só que você executar isso, você precisa do auxílio da tecnologia. E agora, a gente, com o conceito de processo e auxílio da tecnologia, vai ficar mais, não é simples, não é fácil, mas é mais simples de poder executar. Ou seja, o negócio é mais competitivo, a gente torna o negócio mais competitivo. Uma coisa importante dos processos é que, como eu falei, e como ele é horizontal por natureza. E como é, por exemplo, a nossa estrutura dentro das empresas? Ela é horizontal ou ela é vertical? A estrutura dentro das empresas, ela é horizontal ou ela é vertical? Os processos são horizontais. Então, poucas empresas são horizontais, né? Eu acredito. Mas, assim, na grande maioria
das empresas nossas hoje? Vertical. Então a gente chama a verticalização do quê? De silo funcional. Nós, a indústria, as empresas de modo geral, foram concebidas para trabalhar em silos funcionais, lá da Segunda Guerra. Ou seja, há um choque aí. A gente trabalha em silos funcionais, na verticalização, e os processos são horizontais. Então, e o processo não quer saber, ele vai passar pelo departamento de compras, depois vai passar pelo departamento de recebimento, depois vai passar pelo departamento de produção, vai passar pelo departamento de armazenamento, vai passar pelo departamento de logística e vai passar pelo departamento de satisfação do cliente. Então, ele vai passar por todos esses departamentos. Ele não quer saber. Se esses departamentos ou os líderes desses departamentos não estiverem alinhados, a gente acaba tendo uma confusão que é complicado depois de... E a gente sabe como que é o dia a dia, a gente apagando incêndio. Quem nunca apagou incêndio? Então, o objetivo principal é o quê? É parar de apagar incêndio. Então, vamos horizontalizar. É óbvio que a gente não vai horizontalizar a empresa toda, mas a gente vai trabalhar com os processos, principalmente se a gente puder automatizar. E aí vai ficar mais simples do ser humano entender, né, como é que funciona as etapas onde ele é responsável. Aí o pessoal está respondendo, né? O Luciano, vertical, Marcelo, vertical, Edmilson, na maioria dos casos são verticais. É isso aí mesmo. O processo ajuda nisso, ajuda a entender melhor a empresa, possibilita um crescimento, porque a gente vai ter um entendimento, uma visão do todo, vai estar alinhado com todo mundo vai entender o todo, e as consequências são processo otimizado, aumento de rentabilidade, aumento de agilidade, muito provavelmente. Às vezes os gargalos acabam sendo... Então vamos lá, vamos para a prática aqui. Como a gente pode, então, trabalhar na prática para poder melhorar processos ou cobrir processos que estejam aí e comentar, modelar, analisar, implantar e automatizar. Então, a metodologia que eu uso é essa aqui. Tá? Eu uso um método baseado no CBOC, onde o que a gente chama de mapeamento, então toda a expressão, quando as pessoas dizem mapeamento, né? Olha, eu mapeei o processo, vamos fazer um mapeamento do processo. Eu entendo que o mapeamento é dividido em 3 itens. Descobrimento, a modelagem e a análise. Então, muitas vezes, alguém me diz, olha, eu fiz o mapeamento do meu processo. Ele me apresenta a modelagem. E, obviamente, ele já descobriu o processo, modelou, ok, está ótimo, está em BPMN, que é a notação que a gente entende, né? Mas não analisou. Então, o mapeamento não completa. Então, o mapeamento, se vocês quiserem anotar isso, descobrimento do processo, modelagem e análise. Então, o descobrimento eu chego na empresa, você tem os processos, toda empresa tem processo, ou eles estão inscritos em procedimentos operacionais, ou não estão inscritos. Eles estão as atividades estão na cabeça das pessoas. Então, a gente precisa descobrir. Tá? Então, descobrir é fazer um brainstorm. A gente vai entrar nisso já. Depois, a modelagem dele, que a gente chama de as-is, né? Ou seja, como está o processo. Naquele momento, muitas vezes o processo, a gente precisa visualizar ele como ele está. Ah, mas ele está errado. Não importa. A gente precisa visualizá-lo como ele está, para depois encontrar as melhorias. Né? Então, muitas vezes a gente vai também trabalhando, muitas pessoas vão trabalhando já na melhoria, mas é importante fazer o que a gente chama de as-is, ou seja, avaliar como ele está antes de sair melhorando o processo. Tá? Tem etapa por etapa, é um passo a passo. E a análise, né, dentro do mapeamento, é analisar as atividades. Atividade de risco não atividade custa quanto, é uma atividade manual, é um sistema que faz essa atividade. Tá? O que eu chamo de atividade, o conjunto de atividades que fazem um processo. Melhoria é o desenho. Uma vez feito o descobrimento, a modelagem e a análise, então a gente vai desenhar o processo, a gente vai desenhar o futuro. Controle, identificar os indicadores e controlar os indicadores agora com a utilização da tecnologia. Ou não, né? Aí depende de cada um. Vamos lá, então entrando em mapeamento. O que é mapear um processo e por que mapear? Então, descobrimento, modelagem e análise é o que faz o mapeamento do processo. Como mapear um processo e quais as técnicas e ferramentas ajudam nisso, né? Aqui é importante, presta atenção. O descobrimento a gente pode usar o post-it e pode usar um mapa mental. Documentação e modelagem a gente utiliza uma notação que a gente chama de PPM. E no caso aqui, dentro da minha consultoria, eu uso uma ferramenta que chama Workspace. Na análise, a gente tem que entender, então, dentro da análise, cada atividade, quem é o responsável, o tempo daquela atividade, sistemas envolvidos, o custo, riscos envolvidos. Então, dá para perceber que melhorar processo não é somente comprar um software. Tá? Melhorar processo é ter um método para poder você usar, identificar como está o seu processo, para depois sim escolher o software ideal para você conseguir fazer a gestão. Porque hoje o sistema tem de monte, mas o ideal seria aquele que é
que tem um conceito de processo por trás. Né? Então aqui eu mostro o quê? O descobrimento é isso, é você usar o post-it para poder descobrir as atividades de cada um, fazer uma reunião produtiva. A gente disse que numa reunião de brainstorm, se você vai dar uma sugestão, o processo, ou de como melhorar o processo, o líder da reunião, de alguma forma, diz que aquela ideia não é legal, você acaba com a reunião. Né? Então, fazer uma reunião de brainstorm, deixando as pessoas participarem e falarem de como é o processo. Essa parte é fundamental, porque os atores dos processos precisam participar desse descobrimento. Quando não existe nada, muitas vezes já existe alguma coisa já escrita, existe procedimento e tal. E o mapa mental também te ajuda nisso. Bom, aqui, uma vez descoberto e eu já tenho alguma informação sobre o processo, eu vou passar para a documentação e a modelagem desse processo. Como eu falei, o processo como ele está no momento. Hoje eu uso uma ferramenta que me dá muita flexibilidade para poder documentar, porque cada atividade dessa eu consigo analisar depois de uma forma muito simples. Tá? Então, eu faço nesse modelo que vocês estão vendo. E depois eu faço a análise, né? O que é a análise? Eu vou em cada atividade e faço a análise daquela atividade. Por que a gente faz? Para identificar os gargalos, para entender se tem mais gente trabalhando numa atividade única, para entender se falta gente, etc. Eu vou dar um exemplo para vocês já. Bom, então agora a gente vai entrar, antes de entrar aqui na parte da melhoria, é preciso entender que o mapeamento ele é feito através desses 3 itens. Tá? Quando você mapear um processo, você tem que descobrir ele, você tem que modelar ele e você tem que analisar ele. Isso vai facilitar lá na frente, quando a gente for implantar ele. Tá? Então, uma vez feitos com esses dados na mão, a gente passa por uma fase que chama desenho, que é a fase futura melhoria. Quais são as técnicas que podem ser usadas para melhorar o processo? Então, o desenho ele é realizado com o objetivo de melhorar o processo após o mapeamento realizado na etapa anterior. Então, uma vez feito o mapeamento, agora sim é hora de sentar e conversar com todo mundo para dizer, olha, aqui eu acho que essa atividade não precisa ter, eu acho que a atividade aqui, eu acho que falta isso, eu acho que tira isso, eu acho que... Ok? Então, agora é hora de pensar no futuro. Ou seja, na otimização do processo. Por exemplo, nesse exemplo que eu usei um exemplo de relacionamento com o cliente. Né? Se a gente voltar aqui atrás, você vai ver que esse processo é um processo de relacionamento com o cliente. Quais são as atividades? Prospectar, fazer proposta, negociar e fechar contrato. Então, isso é o que é o processo hoje. Mas se a gente for perceber, quando a gente desenhou o processo, prospectar, qualificar, fazer proposta, negociar e fechar contrato. Então, a gente teve uma inclusão de uma atividade que é qualificar. Então, muitas vezes você está, poxa, mas a gente não está convertendo, a gente não está conseguindo fechar os contratos. Porque faltava o quê? Qualificar. Então, você fez uma análise, seguiu a metodologia, cobrindo, modelando e analisando, e entendeu que faltava incluir uma atividade que se chama qualificar. A partir daí, os contratos começaram a ser fechados. Okay? E aí, uma vez o desenho pronto, é aquilo que eu falei para vocês. Antigamente, 5 anos atrás, você teria que, com um desenho pronto, entregar para o seu diretor e também ordem de compra de um sistema da IBM, por exemplo, que custa de 200 a 300 mil reais com BPMS para automatizar esse desenho, essa melhoria feita. Você usou todos os conceitos de gestão por processo, o diretor e diz para ele, olha, a melhoria está aqui, mas vamos implementar? Vamos comprar um BPMS. Por quê? Há 5 anos atrás, a gente tinha acesso a BPMS, essas ferramentas que podiam fazer, e ainda a gente tem hoje, mas são muito caras, e não é qualquer empresa que pode ter. Então, a partir de agora, não. A partir de agora, a gente começa a ter oportunidade de automatizar sem precisar investir em BPMS caros, né? Então, essa etapa é a execução daquilo que foi desenhado como processo ideal. Essa fase é de vital importância, pois a partir de agora a prática nos mostrará se as melhorias trouxeram. A gente vai, então, fazer a implantação. Nesse caso, entra o Pipefy, e hoje eu não conheço outra ferramenta que possa fazer isso tão bem, né, como faz o Pipefy, onde a gente, já com um desenho, a gente vai para o Pipefy e coloca lá. O Pipefy chama de fases, né? A fase prospectar, qualificar, fazer proposta, negociar e fechar contrato. Então, dentro do Pipefy, agora eu vou automatizar essas fases, né? Então, o que o Pipefy chama de fases, o CBOC chama de atividades, tá? Mas é a mesma coisa. Então, as fases são as atividades dos processos, ok? E as tarefas são os cards. Então, dentro de cada atividade, você pode ter várias tarefas a executar. E aí, a gente cria os cards dentro do Pipefy.
Só que fica muito mais simples entender o funcionamento da ferramenta quando você vem de um conceito de processo. Né? Você chega com um desenho e implanta, e pronto. Do que ficar tendo que dentro da ferramenta. Então, esse processo de pensar no seu processo dentro não é simples, confunde. Então, a gente faz uma etapa antes, que é usa os conceitos do BPM e aí então implanta já automatizando pelo Python. Se o processo não estiver automatizado, os controles precisam ser manuais. Ou seja, no caso é óbvio, então se você não tem uma ferramenta que automatiza o seu processo, se você quiser melhorar ele em relação ao tempo dele, por exemplo, sua meta é diminuir em 30% o tempo do seu processo sem diminuir a qualidade, você vai precisar de um cronômetro para poder medir o tempo de cada atividade, para depois medir de novo e ver se você melhorou ou não. Então, quando está automatizado, você estabelece um tempo e vê. Né? Se estiver sempre em atraso, talvez aí é o indicador de que aquele tempo não é suficiente para executar aquela atividade. Você só então muda. Ok? E com processos automatizados, conseguimos detectar com muito mais facilidade, pois a máquina nos mostrará as atividades em atraso e o tempo que cada atividade está levando. Né? Posso aumentar a capacidade no mesmo tempo e também fico atento à qualidade, porque não adianta diminuir o tempo e piorar a qualidade. Então, esses 4 indicadores são fundamentais para você. Eu sugiro que você comece pelo tempo, que ele tem ele impacta diretamente, por exemplo, no mas, obviamente, tem cuidado aí para não atrapalhar a qualidade do processo. Tá? Te interromper um pouquinho, a gente tem uma pergunta aqui do Pedro Henrique. Ele perguntou aqui que você entende que para implementar um processo no Pipefy seria suficiente um desenho de nível 1 ou 2, porque se o fizer em nível 3, será muitos detalhes para transformar cada atividade em uma fase Pipefy. É necessário ter esse desenho nível 1 e 2 para você ter um processo no Pipefy? Eu vejo que no Pipefy a gente pode trabalhar com atividades mais macro, né? Não necessariamente, porque assim, você pode, infinitas possibilidades de criar um desenho, níveis de desenho, né? Igual eu falei para vocês lá no começo, na nossa vida, eu posso dizer para vocês que eu tenho um processo aqui. Eu acordo, vou para casa e durmo. Então as macroatividades são 4. Acordar, trabalhar, voltar, dormir. Agora eu posso ir criando atividades dentro dessas atividades. Só que não vale a pena. Vale a pena você deixar simples, às vezes não muito macro também, né? Mas assim, não tão detalhado, mas de forma com que você possa criar as suas tarefas dentro das atividades. Então, ou seja, os seus cards dentro das... Eu vejo assim, tá? Nem muito simples, a ponto de você ter 2 atividades, mas também você não desenhar milhões de atividades dentro de um processo, porque aí vai ficar inviável, né, isso. É melhor a gente trabalhar aí com uma forma de ter o processo desenhado, né, e analisado por todos, e validado, assim está legal, então vamos começar agora a trabalhar as tarefas dentro das atividades, como eu tinha mostrado no caso do CRM, no processo lá de CRM, né. Ok, legal. Obrigada, Alessandro. Não sei se mais alguém tem mais perguntas. Eu deixo aberto, a gente tem um tempo ainda, podem fazer as perguntas que acharem aí que eu respondo sem problema. Eu queria dizer para vocês, tá? Antes de dizer, vamos esperar as perguntas. Duda, eu estou sem receber o chat, porque deve ter acontecido algum problema aqui. Você vai me passando. Tá bom, deixa. Um projeto, ele é composto por vários processos e dentro de vários processos, várias atividades. É isso? É isso aí. Imagina assim, tudo, ou pelo menos toda ação que você está fazendo dentro da empresa, quando você chega no trabalho, é uma ação relacionada a alguma atividade, relacionada a algum processo. Está relacionado a algum projeto. Mas eu não tenho... o projeto, vamos supor que abertura de uma ordem no processo de compra. Ele não é um projeto. A gente tem... muitas vezes a visualização de que um projeto é sempre algo que não existe ainda, né? Que a gente vai trabalhar para que ele possa ser cumprido, né? Mas entenda que cada ação feita dentro da empresa está ligada a alguma atividade, de algum processo. Então, quando a gente projetos, processos, atividades e ações ou tarefas e ações, né? Pensar assim é legal. Pode pensar que dessa forma você consegue entender melhor como é que funcionam as coisas, ter uma visão melhor de como funcionam as coisas da empresa. Uma das coisas que eu gostaria de repetir aqui, só para ficar bem aí na cabeça de vocês, é importante o processo estar alinhado com a estratégia. Isso é uma das coisas que a gente vê que
às vezes a gente perde tempo trabalhando num processo que está totalmente desalinhado com essa. A gente tem aqui mais uma pergunta da Ana. A Ana está perguntando: a modelagem de processos já existentes pode ser feita no Pipefy ou é apenas para a fase de implantação? Então, assim, eu sugiro que a modelagem seja feita fora do Pipefy. Você organiza melhor suas ideias. Então, a minha sugestão é que a modelagem, vamos chamar do mapeamento, que é o descobrimento, a modelagem, a análise e depois o desenho, né, que é o to be, ou seja, o processo melhorado, seja feita fora do Pipefy. E aí, quando você tiver o processo já definido, aí para dentro do Pipefy. Se você for fazer a modelagem dentro do Pipefy, pode até ser que você consiga fazer e tal. Mas eu não recomendo, porque a gente pode se perder. A gente tem que seguir um passo a passo, né? Um passo a passo baseado numa disciplina mundial que é o BPM, boas práticas, né? Então a boa prática diz o seguinte: primeiro o trabalho fora e depois vai para dentro. Antigamente a gente fazia o trabalho fora e não tinha como ir para dentro, a não ser que a gente tivesse que pagar um BPMS da Oracle, da IBM, etc., R$300 mil. Agora tem a possibilidade de você ir para dentro, automatizando sem gastar fortuna. Ela perguntou se tem algum software que você indica. Então, eu não costumo indicar software. Assim, eu sou parceiro de uma única plataforma, né, que é o Pipefy na automação. E eu sou parceiro de uma única plataforma que eu uso internamente dentro da minha consultoria, que é o BlueWorks Live da IBM. Eu sou parceiro da IBM, sou parceiro do Pipefy. Então, com essas duas ferramentas, eu faço o trabalho que eu preciso fazer. Ah, você indicaria o BlueWorks Live? Indico o BlueWorks Live também. Só que para quem trabalha comigo, não precisa pagar o BlueWorks Live, porque eu uso ele internamente. Então a gente faz a modelagem junto, né? Faz o mapeamento, faz o descobrimento, modelagem e análise e o desenho junto na plataforma que eu tenho disponibilizada pela própria IBM, né, para poder fazer o trabalho. E o cliente não quiser pagar, não tem problema, a gente documenta e envia para ele. Aí se o cliente quiser continuar com a ferramenta, aí sim ele depois de um ano, se for o caso, ele faz a migração para o BlueWorks da documentação do processo, não da automação. Então, o que a gente precisa entender é que existe a parte de documentação e melhoria e a parte de automação. Tá? Então, eu trabalho com dois. Um é o BlueWorks Live da IBM, que eu faço a primeira parte, depois o Pipefy, que eu faço a segunda parte. É a automação, que eu disse para vocês que a gente não tinha até o momento e que vai ser uma revolução daqui para frente. E daí o Pedro tem aí uma última pergunta aí. Como lidar com aquele cliente que quer apenas o desenho e diz, deixa que eu implemento? A gente sabe que ele sozinho não vai conseguir implementar o processo. E depois ele acaba com a percepção de que a consultoria não adiantou para nada, sendo que, na verdade, o que falhou foi a implementação do mesmo. Como você vende a implantação com o Pipefy já casada com mapeamento e melhoria? É uma pergunta grande, se quiser eu posso repetir. Posso. O Pedro perguntou assim, como lidar com aquele cliente que quer apenas o desenho e diz, deixa que eu implemento? A gente sabe que ele sozinho não vai conseguir implantar o processo e depois ele acaba com a percepção de que a consultoria não adiantou para nada, sendo que, na verdade, o que falhou foi a implantação do processo. E daí, depois disso, depois de perguntar como que lida com o cliente, ele perguntou se hoje você vende a implantação com Pipefy já casada com mapeamento e melhoria. Sim, eu vendo casado. Por quê? Porque a gente aconteceu e acontece muito isso, né? Até hoje, dos clientes quererem apenas até o desenho e eles fazem a implantação. Só que por que acontecia isso? Porque era um absurdo as consultorias, né? Então, assim, a hora da consultoria era R$600 a hora. Por quê? Porque eram empresas enormes, multinacionais enormes de automação que cobravam e que cobram isso. Então, o que acontece? O cliente queria fazer por conta própria, né? E muitas vezes não dava certo, né? Porque qual é a plataforma que ele vai implantar? Nem ele sabia direito, né? Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai implantar? Então, exatamente, a gente vive um momento importantíssimo. Por quê? Porque, na minha visão, a gente agora consegue fazer tudo. Para você ter uma ideia, consultorias de mapeamento, descobrimento, modelagem, análise, desenho, até o desenho, né, ganharam muito dinheiro até hoje apenas entregando desenho.
Então, para a consultoria está ótimo. Se o cliente quer depois implantar sozinho, vai fazer o quê? Né? A gente respeita a opinião dele. Agora, vai ser eficaz, vai ser eficiente? Talvez seja, né? Se ele tiver o conhecimento adequado para poder realizar isso, e não tem problema nenhum ele fazer isso. Agora, a minha sugestão é que a partir de agora vocês comecem a enxergar que existe um ciclo completo, desde o que a gente chama de modelagem, né, até a automação. E esse ciclo completo é que gera valor para o cliente. É aí que ele vai dizer, poxa, a consultoria valeu a pena, porque eu consegui entender o meu processo, melhorar meu processo, implementar meu processo e automatizar meu processo. E agora eu consigo ter controle dos 4 indicadores: tempo, qualidade, capacidade, custo. Eu consigo entender, o auditor vem aqui, ele consegue ver os meus processos. O auditor, para vocês terem uma ideia, só pegando o gancho aqui, o auditor ISO 9001, por exemplo, que agora mudou, a nova norma ela é aberta a ponto de deixar com que os consultores possam sugerir esse tipo de gestão para as empresas. Então, hoje não se exige mais procedimento operacional padrão, manual da qualidade, toda aquela documentação que muitas vezes era burocrática demais, criando departamentos burocráticos demais. Hoje não. Hoje eu tenho a possibilidade de gerir isso sem precisar mais de procedimentos operacionais e manuais para obter a certificação. Né? Então, é uma completa mudança de paradigma. Né? Antes as empresas buscavam a certificação por si só e hoje é possível gerar valor para a empresa e a certificação vir como consequência. Legal. Obrigada aí. Pessoal, agora a gente fechou com as perguntas, então, Alessandro, se você quiser continuar com esse slide aí, que é muito legal. Tá, deixa eu finalizar então. E, primeiro agradecer a todos, né, a presença de vocês aí. E a gente tem uma oportunidade para você que chegou até aqui, eu vejo que tem bastante gente aqui ainda. Eu vou oferecer para quem está aqui nesse momento, né, 2 horas de consultoria gratuita para quem é cliente Pipefy. Né, para os 10 primeiros contatos, aí você pode fazer o contato via WhatsApp, no WhatsApp está aí. Se tiver algum problema, pode ser por e-mail mesmo, é alessandro@alessandropacheco.me. Tá? Então, se você tiver interesse nessas 2 horas, para que a gente converse com foco em algum processo que você tenha, tá? Pode me chamar, que vai ser gratuito, sem cobrança nenhuma. Tá bom? Outra coisa é que se você não é cliente Pipefy, né, se você não é cliente Pipefy ainda, seja, né, porque a gente vai realmente fazer e gerar valor, muito valor para os clientes a partir de agora. Né? Eu sou parceiro do Pipefy faz. Esse é o nosso primeiro webinário e estou disponível aí para quantos webinários forem necessários para a gente conversar e bater um papo. Tá bom? Então, manda lá a mensagem para mim que a gente vai me mandar o telefone, né, que eu vou entrar em contato com vocês para poder marcar e agendar as consultorias gratuitas, ok? Pessoal, muito, muito obrigada aí, todo mundo que ficou até o final. Alessandro, de novo, obrigada por ter topado fazer esse webinar com a gente, por tudo que você passou aí sobre processos. Tem tudo a ver com Pipefy e tem tudo a ver com o que a gente quer entregar para os nossos clientes. Então, muito obrigada por todo mundo aí que ficou. E é isso.